que é Aprendendo com o Reverendo. Ficou chique agora, hein, Zé? Ó, ficou fã, chique, né? Muito chique. Bom. Oséias, Chega lá. Fique à vontade então, meu amigo. Fique à vontade. Qual é a pergunta? Deixa eu ver só a pergunta do Caleb, se você quer responder ela agora. Não, vou deixar você à vontade aí, depois a gente vem com as perguntas, né? Melhor, né? Tá bom. Então, você falou aí, se isso tá na Bíblia, né? Isso, aquela hora antes de cair, verdade. Você falou o tema e caiu. Teu tema é tão forte, Osés. Teu tema é tão forte que derrubou você. Não. O termo em si não aparece, né? Não aparece assim o termo na íntegra. Mas existe aí as deduções, interpretações que levam a gente a pensar que isso realmente aconteceu com algumas pessoas, e não o hipnotismo também na íntegra, mas assim um bloqueio na mente da pessoa. Isso acontece. É isso que eu queria meditar um pouquinho, desse bloqueio, que eu fui um pouquinho mais longe e chamei de hipnotismo, que acontece na mente da pessoa quando a pessoa é induzida a afastar-se de Deus, a cometer alguma coisa que desagrada a Deus. E lá no Evangelho de Lucas, o médico amado, no capítulo 15, tem uma parábola muito conhecida. Aliás, a Bíblia, no Novo Testamento, deve ser conhecida. E tem a parábola do filho pródigo, e todos conhecem essa parábola do filho pródigo, pelo menos eu presumo que todos conheçam. E ele pediu a fazenda, pediu a herança, o recurso, que ele queria aproveitar a vida. Depois que ele ficou na miséria, pobre, sem nada, ele viu a besteira que ele fez. Quando ele viu a besteira que ele fez, a Bíblia traz esse versículo 17, parece que você já colocou aí, o versículo 17, do capítulo 15, a Bíblia diz assim: então caindo em si, não quero nem ler o restante do versículo, só essa partícula do versículo, caindo em si, ou voltando a si, voltando ao seu raciocínio normal. Por quê? Porque ele estava bloqueado. Ele estava como que hipnotizado diante de alguma coisa que ele muito queria, que ele muito almejava. E essa coisa chegou a bloquear a sua mente, chegou a trazer uma forma de hipnotismo que ele perdeu a sua capacidade de raciocínio. Quando esse bloqueio acabou, digamos assim, quando a pessoa está encantada com uma coisa que quebra o encanto, volta a ser a realidade. Então, nesse versículo citado, esse filho pródigo aí quebrou o encanto, acabou o bloqueio, e ele voltou ao seu raciocínio normal, acabou o hipnotismo. Ele viu que estava pobre de novo. Aí ele disse aquela palavra, a Bíblia registra então ele caindo em si. Ele viu a besteira que ele tinha cometido. O texto não vou nem comentar, porque vocês conhecem. Mas a Bíblia tem mais a esse respeito. Lá no primeiro livro da Bíblia, quando se fala da história de Esaú e de Jacó, ali também aconteceu um bloqueio, ou um hipnotismo, ou uma vontade exagerada de alcançar um objetivo, que a Bíblia fala que Esaú voltou do campo e encontrou seu irmão
cozinhando e havia feito ali um prato de um guisado vermelho, chamativo, e a Bíblia diz que aquele moço Esaú estava exausto, cansado, certamente com fome, e ele olhou para aquele guisado vermelho e não encontrou nada mais que pudesse ser melhor do que alcançar aquele prato com as suas mãos e ingeri-lo. Aquilo bloqueou a sua mente de uma forma tão pesada que o Jacó, com sutileza, fez uma proposta para ele: eu te dou meu guisado se você me der a sua primogenitura, se você jurar que a sua primogenitura passa para mim. Aí aquela pessoa hipnotizada ou com a mente bloqueada ou a fome exagerada, ele viu aquele prato e não resistiu. Falou: de que me serve, de que me adianta a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Jura? Juro. Está negociado? Está negociado. O problema é que não ficou só entre eles. Deus no céu viu aquela barganha, viu o desprezo de Esaú para com a sua primogenitura, que era a maior bênção que estava reservada para ele através do seu pai Isaque. E ele negociou aquilo que era de Deus. E isso não agradou a Deus. E quando ele caiu em si, olha a expressão, essa expressão não está lá no Velho Testamento, mas eu posso deduzir. Quando ele caiu em si, ele viu que fez um péssimo negócio. E aconteceu toda aquela transação ali de negociação, e que aconteceu que Isaque trouxe uma bênção para Jacó. Quando Esaú chega perante seu pai, ele descobre: roubaram a minha bênção. Não é que roubaram, ele, num momento impensado, negociou aquilo que era de Deus. E aí a Bíblia diz que ele com lágrimas o buscou, mas não mais encontrou, por causa da sua ansiedade que hipnotizou ou bloqueou a sua mente de conseguir algo que era passageiro, desprezando uma coisa eterna. Nesta passagem do filho pródigo, a pessoa que caiu em si e viu o que ele fez. Perdi tudo na casa de meu pai. Os empregados têm uma vida tranquila, tem coisa para comer, tem coisa para vestir, tem lugar para dormir. E eu aqui estou perecendo de fome. E ele toma uma decisão: eu vou voltar. E não quero nem exigir mais a minha situação de filho. Se meu pai me aceitar como um dos empregados, eu já estarei satisfeito, porque eu estarei abrigado. Eu quero pensar nessa forma de uma pessoa, até mesmo nos dias atuais, que resolve por algum encanto, por algum hipnotismo, abandonar a igreja do Senhor Jesus. Isso vai te custar muito caro se você não cair em si antes de que seja tarde demais. Por mais apetitoso que seja a oferta de Satanás, diga não em nome de Jesus. Amém? Acredito que foi claro o suficiente para entender que quem está aos pés do Senhor não troca esse lugar por nada. Amém? Márcio, é com você. Amém, amém. Conforme você falou, né? O hipnotismo é bem isso mesmo, é o cair em si. É o cair em si. E esse cair em si... Márcio? Pois não? Eu creio que você já viu. Olha o que eu vou falar, hein? Tem um filme do Shrek, acho que você já viu, em que aquele personagem, o burro lá, parece que é uma torta, não sei do que, no meio do mato. Você viu aquilo lá? Eu acho que sim, tô lembrando dessa parte. E o Shrek fala para ele: burro, toma cuidado, rapaz, você acha que isso é normal, um prato apetitoso no meio do mato?
Mas ele ficou hipnotizado com aquela torta e colocou a língua. Quando colocou a língua ali que provou, caiu a armadilha. É desse jeito o hipnotismo. É desse jeito, desse jeito. É uma coisa que é aquela necessidade tão grande que você tá, né? Aquele desespero que você toma aquelas atitudes que depois, quando que é aquilo que você falou, depois quando você cai em si Você e viu a vê besteira. que é o exemplo é perfeito, né? Ó, o guisado é o exemplo clássico. Depois que você cai em si, Sim. você é a famosa expressão, que burrada que eu fui fazer. Que vem a calhar a história do burro, né? Verdade. Burrada que eu fui fazer. É. E exatamente, a gente brinca assim, nossa, é os 5 minutos de bobeira. Exato. Deu 5 Isso minutos, mesmo. mas depois que você caminhou, depois que você caminhou os seus 5 minutos, lá na frente, depois que passou dias, aí você fala, o que eu fui fazer? E Exatamente. infelizmente É. algumas dessas não tem o que se fazer mais, mas graças a Deus Verdade. que nesse exemplo que você está citando e para a vida da gente tem um Deus lá em cima, né? Que ele pode Cuida de resolver para nós. Deixa eu passar aqui para você a pergunta do Caleb. Faz hora que ele está perguntando aqui, vamos lá. Está perguntando para você, Oséias, o que você pensa a respeito dos psicólogos que utilizam hipnose nos seus atendimentos? Não é, como que fala, não é a ver com o tema da palavra em si, mas como você deu o título de hipnose, ele já foi mais além, ele quer saber a tua opinião aí, do que você pode dizer a respeito aí dos psicólogos que utilizam hipnose nos seus atendimentos. Esse é meu particular entendimento. Quando um psicólogo vai exercer a sua profissão sem ter fundamento bíblico, sem não conhecer as coisas de Deus, ele pode ser uma ferramenta na mão de Satanás, com toda certeza. Mas um psicólogo crente, conhecedor da palavra de Deus, tenho absoluta certeza que ele pode exercer a sua função, a sua profissão, o seu dom, mas sem ofender os preceitos bíblicos. Ele até colocou aqui para dar uma pincelada sobre regressão. Regressão também é um tema... É coisa perigosa. Né, mexer, realmente, bem isso, né? Não é nem questão do certo ou errado, né? Mas é bem essa questão, é o perigo, né? Onde pode... Lá no livro de Samuel, lá fala, quando Saul foi consultar a feiticeira lá fala do que Deus proibiu a Israel fazer. Inclusive algumas coisas que estão se fazendo hoje, e eu acho que a regressão cabe nesse tema aí, é uma linha muito tênue aí, né? Muito, muito. Mas é um tipo de feitiçaria, né? Que Deus nos guarde. É verdade. E indo em cima disso, Zé, hoje a gente tem nas igrejas aí muita... Saiu um pouco essa história de... Saiu um pouco essa história... Não estou indo nessa linha muito tênue, mas acho que cabe aí. A gente saiu um pouco dessa linha de prosperidade, né? A gente está entrando numa linha agora, que é a moda, digamos assim, são os pregadores coach. Já ouviu falar também? Já ouviu sobre? Eu acho que congelou, Zé. Caiu o nosso reverendo. Caiu. Congelou para mim, agora voltou. Ah, voltou. Agora voltou. Não, eu estava te perguntando o seguinte. Voltou. Eu estava te perguntando assim, não é nessa linha tênue, mas assim, a gente passou essa fase, ou essa moda um pouco aí de prosperidade, mas a gente está caminhando agora para uma tendência aí, digamos assim, de muitos pregadores coach, pastores coach. O que você acha a respeito disso aí também? É uma tendência agora também, né? Não chega a questão de regressão, essas coisas, mas
Passa um pouco quanto a psicólogo também, não passa? Passa, né? Acho que é um pouco forçado. Eu não sei se é Coach o com o medo psicólogo, eu acho que caminham meio juntos ali, né? Tipo, o coach é meio que ensinar também o viver a vida, digamos assim. A Bíblia fala aquele versículo que o pessoal conhece, que Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. E esse versículo pode ser enquadrado nos pregadores e alguns pastores de hoje, que com medo de perder público, estão atirando para tudo quanto é lado. E aí eles pegam algumas coisas que sabem que Deus não permite, mas eles, para não perder o público, estão cedendo aqui, cedendo ali, e torna-se uma igreja apóstata. Eu particularmente, eu vejo assim que, né, ele... Tipo, alguém faz um caminho que dá certo, digamos assim. O dar certo é aquilo que você falou, o É um atrair tiro mais de público. escuro. Aí a gente percebe que o pessoal quer caminhar por aquela. É igual música. A música fez sucesso de terremoto. Aí vai todo mundo naquela beber daquela mesma água, né? Como se fosse uma receita, né? Mas para as coisas de Deus não é bem assim, né, às vezes. Essas inovações são perigosas. Para a igreja, vale a simplicidade da Bíblia. Exatamente. Eu mandar um abraço aqui também, Osés, para Dirceia, com o Luiz e a Giovana, estão lá em São Paulo também conectado com a gente, mandando um abraço aqui. Amanhã, aniversário da Dirceia, então um grande abraço, um grande beijo aí, Dirceia. Um feliz aniversário para você aí. Eu não sei, Osés, eu não sei, ela não colocou ali no chat quantos anos tá fazendo, então eu também não sei, como irmão não sei, mas eu vou deixar, se ela quiser falar, ela fala. Mas são muitos, arrisque. Né? Não arrisque. Eu sei que são muitos, né? Muitos poucos, muito pouco. Um grande abraço então. O Denis também entrou agora aí. O Denis. Cadê o Denis? E a Ana Paula também. Mandando um abraço para eles lá. E eu acho que a gente destrinchou bem o assunto aí, né? Legal, eu acho que foi bom. Eu acho que foi bom. Ô Zé, então, pra gente encerrar,